Olá, enraizados, bem-vindo ao seu canal de crescimento diário através da Palavra de Deus. Eu sou o pastor Wellington e eu quero te agradecer por você estar assistindo os nossos conteúdos, tem dado like aí, muito obrigado. Isso indica para o YouTube que você está curtindo e está gostando do conteúdo desse canal. Hoje eu quero tratar de um assunto muito interessante. Igreja e política, elas se misturam? Você não quer se misturar? Você acha que não se envolve? Então, vamos para o vídeo. Então, enraizados, esse é um assunto, um tema bastante polêmico, né? Ainda na cabeça de alguns irmãos, igreja e política não se misturam. Já desde muito tempo eu venho ouvindo que política é coisa do diabo, né? Quem nunca ouviu isso, essa falácia, essa historinha da carochinha que muita gente conta para falar, discriminar a política? Quando na verdade nós vamos ver na Bíblia Sagrada alguns assuntos e eu quero abordar esse tema com você. Eu acho o tema bastante interessante. Então eu tenho um questionamento sobre isso também. Se a política é do diabo, então quem está lá no Congresso é servo do diabo? E os servos do diabo estão dirigindo e votando sobre a nossa vida? Interessante, né? E as pessoas falam, porque o sistema está corrupto, o sistema é assim, é assado, então todo mundo que entra acaba se contaminando. Querido, a corrupção entrou no mundo desde que Adão pecou. Em todas as áreas que você for trabalhar, existe corrupção, existe o erro, existe o pecado. A questão é, você não pode se contaminar. O que eu quero abordar aqui é um assunto muito interessante e precisamos ter a mente aberta. Eu não estou falando a questão de levar o político para dentro da igreja e fazer lá um comício. Não distorça as minhas palavras. Eu não estou falando que você deve entregar a igreja na mão do político e ficar na dependência dele. Não. Que fique bem claro nesse vídeo. A igreja ela é total dependente do Senhor Jesus, porque foi o Senhor Jesus que morreu pela igreja. Não existe nenhum outro soberano a não ser o Senhor Jesus. Mas você, como cristão, você precisa exercer o seu direito de cidadão. E é nesse assunto que eu quero falar com você, já que muita gente fala que não deve votar em cristão político. Primeiramente, eu preciso ter a ideia o porquê que eu devo votar e para que eu quero votar. A Bíblia vai nos dizer que o cristão, ele é colocado na sociedade para fazer a diferença no nome de Jesus. Agora, se algumas pessoas têm se corrompido, isso não é problema nosso. Isso é problema da pessoa com Deus. Mas você não pode deixar de exercer o seu direito por causa de uma falácia dessa. Então nós não vamos fazer um montão de coisa porque o político se corrompe, porque lá tem corrupção, enfim. A verdade é que quando você deixa de opinar, eu não estou falando discutir e brigar partido A, partido B. Eu estou falando que nós precisamos pegar o princípio do reino e colocar na política. E qual é o princípio do reino? Nós temos um rei soberano, Senhor, Deus de amor, Deus de misericórdia, Deus de verdade, Deus de justiça e que nos salvou. Então são os princípios que Jesus nos deu que nós devemos influenciar na política. Porque, queridão, deixa eu te falar uma coisa. Quando você se omite, os maus prosperam. E tu sabe o que acontece? Arrebenta com a nossa vida. Eu tenho cristão que fala que não precisa votar, que não tem que discutir, não tem que votar em crente, porque crente, lugar de crente não é da política. O lugar do cristão é em todo lugar, para ele exercer a influência e espalhar o reino de Deus. Certo? Entendemos aí? Provérbio 29, 2 vai nos dizer a seguinte coisa: quando o justo governa, o povo se alegra, mas quando o ímpio domina, o povo geme. Vamos fazer uma análise disso? Olha o quadro do nosso país nesse momento, o como nós estamos vivendo. Então, querido, se você deixar os maus prosperarem, ao invés de você fazer a diferença, você ser a luz, você colocar um justo lá, não por seus interesses, já porque ele vai me dar um emprego, não, nada disso. Princípio bíblico. E eu quero falar uma coisa para você. Nós precisamos enfatizar que o cristão ele não pode ser neutro. Ele não pode ser neutro. E é nisso que nós estamos falando. Se você reparar no Velho Testamento, o profeta Amós, ele foi um profeta bastante político.
ele revelou os erros políticos e sociais do povo. É só você ler o livro de Amós. Aí a pessoa fala, pastor, mas Jesus veio e não se misturou com política, fulano veio e não falou de política. Queridão, porque Jesus veio salvar um homem. E eu quero ressaltar para você o que está escrito lá em Marcos, capítulo 12, versículo 13, se não me falha a memória. Eles pegam uma moeda e eles perguntam para Jesus se é lícito pagar, se ele deve pagar o tributo. E Jesus pega aquela moeda e ele fala, qual é o rosto que está nela? Dai a César o que é de César. E eu mandei essas mensagens para os amigos me retornaram, e dai a César o que é de César, e dai a Deus o que é de Deus. Você vai dar a Deus a sua devoção, a sua vida, a sua entrega. Mas César, você vai entregar o seu trabalho, o seu direito de cidadão, de voto, de contribuir, e você também vai exigir os seus direitos. Entendeu o que é dar a César o que é de César? Não é você se omitir. E deixa eu te falar uma coisa bastante interessante. Martim Lutero, ele diz a seguinte coisa, quem não faz política se torna escravo do político. E tem muita gente que é escravo de político e corre atrás de favores políticos, e os políticos fazem o que quer da nossa vida. Por quê? Porque nós ficamos com aquela falácia de que política é do diabo, política não se discute, querido. Política se discute sim no campo intelectual, não emocional. Nós precisamos atentar sobre essas coisas. Agora, é bem verdade que muita gente fala sobre política e fala dos excessos. Quer botar o político no púlpito, quer... Não, nada disso. Eu estou falando para você ser um cristão influente. O pastor Rick, da Igreja do Vale de Sandeblac, ele lançou um livro chamado Uma Vida com Propósito e Uma Igreja com Propósito. Ele diz que a igreja é o maior agente de mudança na sociedade. E como você vai influenciar? Como você tem se influenciado? Martin Luther King, ele tem uma frase inquestionável, que diz assim, o que me preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Quando você se omite, querido, quando você se anula, os maus governam. Os maus nos aprisionam, os maus nos pisam, porque nós colocamos pessoas lá, ou deixamos essas pessoas entrar lá, pessoas que não sabem da nossa vida, não sabem da nossa necessidade, não sabem que nós precisamos como cidadão. Pessoas incapazes de sentir o que a gente sente e só querem saber do próprio bolso. Então, você está sendo omisso. A Bíblia vai nos dizer que aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Tiago 4,7 ou 4,17. Então, você sabe fazer o bem? Exerça o seu direito político. Nós somos cidadão do reino do céu, mas nós também somos cidadão aqui dessa democracia. E nós assim precisamos fazer. Eu quero deixar um texto de um pastor, eu não sei o nome de direito, pastor Niemöller. Ele ajudou na época do nazismo. Diz assim, pastor Niemöller, que cometeu o equívoco de ser simpatizante do nazismo no começo do movimento. E veio a se tornar seu adversário radical, tanto que foi para parar num campo de concentração. E ele expressa o valor, muito citado e frequente. Diz assim, certo dia vieram levar o meu vizinho que era judeu. Como eu não sou judeu, eu não me incomodei. No dia seguinte vieram e levaram o meu outro vizinho que era comunista. Como eu não sou comunista, não me incomodei. No terceiro dia vieram e levaram o meu vizinho católico. Mas eu não sou católico. E eu também não me incomodei. No quarto dia vieram e me levaram. E já não havia mais ninguém para reclamar. Então quando você se omite, é isso que acontece. Os maus governam. O povo chora. O povo geme. Política se discute sim. Porque é a nossa vida que está em jogo. É a nossa vida social. Então nós vamos botar pessoas lá. Ah, porque o irmão é da igreja. Sim. Se ele dá o bom testemunho, se ele tem o princípio do reino, você tem que votar nele. Você tem que votar pessoas com caráter. Dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. Se é o princípio de Deus, se é o princípio de Jesus, você tem que votar sim e você tem que fazer a sua diferença. Política se discute sim. Igreja política anda de mão dada. A igreja não pode ser politicada, politizada. Mas a igreja é política, ela anda assim. Porque eu, como cidadão aqui nessa terra, eu preciso exercer o meu direito. E quando você não exerce esse direito, queridão, as pessoas pisam em nós. Eu quero deixar esse vídeo para você. Medita aí, reveja esse vídeo, compartilha esse vídeo para um amigo. Porque afinal,
Nós somos disseminadores do reino e nós precisamos levar a mensagem de Jesus em todos os níveis. E se for na política, sim, queridão, discute, vote, reveja seu candidato, vê se ele luta pelos princípios do reino, para que mais tarde a gente não venha gemer e você não venha se omitir e no final fazer igual esse texto que eu acabei de ler. E aí eu fiquei sozinho porque eu não tinha ninguém. Então não se omite. Jesus nunca nos chamou para omissão. Jesus nos chamou para estar na linha de frente e fazer a diferença, levando a sua palavra em todos os âmbitos, em toda parte, em todo o reino, em todo o campo de trabalho, queridão. Tchau, enraizados. Eu quero te agradecer. Deixa o seu comentário aqui embaixo, se você concorda ou não concorda. Vamos conversar. E eu gosto muito disso, queridão. Eu quero agradecer aos amigos que me enviaram textos, seus pensamentos. E esse vídeo foi por causa deles. Eles me enviaram e eu escrevi. Muito obrigado. Eu vou deixar um card aqui para um vídeo abençoado para a sua vida, tá bom? Fica na paz, enraizados. Tchau.